salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, preciso que você faça as coisas de YouTube, que todo mundo conhece, mas infelizmente não faz. Então, por favor, já deixa o like agora, importantíssimo, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribua o conteúdo para o maior número de pessoas. Da mesma forma, a inscrição. Se inscreve aí no canal, é grátis. Você que se inscreveu no passado, confere se sua inscrição está ativa. O YouTube anda tirando alguns inscritos, então vê lá se você está inscrito e se não está, se inscreva, tá bom? Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e leve esse vídeo mais longe. Fura a bolha. Talvez uma pessoa aí que seja precisando, seja perdida, vai acabar recebendo esse vídeo por um simples compartilhamento seu, tá bom? Tem um comentário aí, fique à vontade. Isso aí dá engajamento pro canal, faz o YouTube olhar com outros olhos. Então, pergunte, critique, elogie, faça o que quiser. Aproveite esse espaço de comunicação entre nós e vocês da melhor forma. E tem um sininho aí perto do botão de inscrição, mete o dedo nele que você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar, ou se é a sua primeira vez, né? Vai lá, separa aí o seu copo, a sua garrafinha com água, para que a espiritualidade ao final do Evangelho fluidifique, colocando ali o que você está precisando para passar pelas turbulências, pelos obstáculos aí que estão presentes neste momento na sua vida, tá? É importante lembrar que se você mora com alguém, você pode também colocar um copo, uma garrafinha para essa pessoa ou para essas pessoas em específico, tá? Porque aí cada um, aliás, a espiritualidade coloca nessa água o que cada um está precisando ali de mais urgente para este momento. E se você também está sentindo aí que você quer fazer orações para alguém que está precisando, para alguém que você gosta, ou né, simplesmente enviar boas vibrações para alguém, você pode fazer o seguinte: você pega um papel, pode ser um caderno, uma agenda, o que você preferir, e se essa pessoa estiver encarnada, você vai anotar o nome dela e o endereço. Lembrando que se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já tiver partido para o plano espiritual, você vai colocar o nome e a data do desencarne. Lembrando que essas vibrações, essas orações, elas têm que ser feitas com sinceridade, com fé, né, para que elas cheguem até o seu destino. E oração é o tema Tem tudo a ver. do nosso Evangelho, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer aquela leitura que antevém o nosso Evangelho. E a mensagem de hoje foi escrita por Chico Xavier. A oração, sempre que me envie em dificuldade,
eleva o pensamento ao alto e à luz, que então se projetava do mais além a vida... Não, vamos de novo. Eu acho que esse negócio aqui tá com os capotões errada, mas vamos de novo. A oração, sempre que me via em dificuldade, elevava o pensamento ao alto e à luz, que então se projetava do mais além à minha volta, desintegrava a treva que se condensava em torno de mim, a partir de mim. Mensagem de Chico Xavier. A leitura do Evangelho hoje está no capítulo 27. Nós vamos ler do item 18 até o 21. Até o 21, tá? Só que lembrando, você que já nos acompanha já sabe, se é a sua primeira vez, né? A gente faz um resumo para a leitura não ficar muito cansativa, tá? Então, quando você tiver oportunidade, leia todos os itens aí por completo. E o título é Da Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas, porque ao ver que são lembrados, sentem-se mais reconfortados e menos infelizes. Portanto, negar a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. A lei de Deus é mais previdente e sábia, sempre justa, igual para todos e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração ao sofrimento, qualquer que ele seja. Acho que você tem a ciência já que nos acompanha, que entrou nesse mundo aí do espiritismo, que a vida não acaba aqui, né? Aqui é só uma etapa do nosso processo evolutivo. Na verdade, a verdadeira vida não é aqui, é lá no plano espiritual. E a prece, a oração, a reza, é o contato direto com o mundo matéria, mundo espiritual, o mundo dos encarnados com os desencarnados. Para algumas pessoas, o mundo dos vivos para com o mundo dos mortos. E nós não sabemos, não temos a dimensão, a importância da oração para com aquele que recebe e também aquele que faz. A oração ela é como um bálsamo. Você consegue fazer com que ela eleve energias, na maioria das vezes positivas, para aquele espírito que desencarnou e está perdido, que não sabe bem o que está acontecendo, que às vezes está aí na erraticidade, acreditando que ainda está vivo. Ou quando você chega no plano espiritual, eu vou contar uma coisa para você. Você vai ser, bem rústico só para você entender. Você vai ser colocado num lugarzinho lá e vão te mostrar tudo que você fez na sua encarnação passada. Tudo. Aí é ruim. Aí deu ruim. Tudo foi gravado. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de ruim, aquilo que você não fez, você deixou de fazer. E aí você vai ser colocado, entre aspas, na parede. E muitos espíritos nesse momento que, entre desespero, se perde. E aí entra a oração. A oração verdadeira, não aquela oração lida, que muitos nós aprendemos aí na nossa infância, que a gente repete, mas muitas das vezes a gente nem entende o que está sendo falado ali. É a oração feita de coração. A oração é o contato mais direto com Deus.
E essa oração não pode ser só pedir. E tem que tomar cuidado. O espírito, a pessoa que desencarnou, que agora é um espírito, não, na verdade sim, deixa eu voltar. Todos nós somos espíritos. Mas a pessoa que desencarnou, que deixa esse corpo matéria, não é porque que ela deixou esse corpo que ela virou santo. Então não adianta você ir rezar pedindo coisas para essa pessoa. Porque talvez você vai estar prejudicando mais essa pessoa. A gente vê muito, né, aquele parente, aquela pessoa próxima que desencarnou, e muitos orando para ela, pedindo emprego, pedindo amor, pedindo as N coisas, achando que ela virou santo. Não virou. Às vezes ela nem sabe que ela desencarnou, Nem sabe. nem compreendeu. E nessa vertente aí que não sabe desencarnou, a gente tem que tomar cuidado com as nossas orações. Às vezes a pessoa acaba de desencarnar, talvez não seja nem o momento de você orar por ela. Você deve orar sim, para a espiritualidade resgatá-la, ajudá-la da melhor forma, mas não colocar muito pensamento nela. A gente espírita vê muito não, sabe de muita coisa que às vezes em velório acontece muito. É onde a família se encontra e acaba desvirtuando todo aquele cenário lá. E aí é conversa, risadas, não sei o que. Talvez o espírito tá ali. E aí você tá naquela resenha, naquela conversa, tudo. E você vai acabar trazendo aquele espírito para sua casa. Pessoal, quando eu falo espírito, é só para vocês se entenderem a diferença de nós, enquanto matéria, estamos aqui, e aquele que desencarnou. Mas todos nós somos espírito. E aí quando você traz esse espírito para casa, ele vai estar fazendo mal para você, inconscientemente, e você vai estar fazendo mal para ele, também de uma forma inconsciente, que talvez você nem saiba que ele veio com você. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a prece, a oração é pensamento. Às vezes você está orando sem saber, só de estar pensando naquela pessoa, só de estar relembrando as coisas do passado. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, orai e vigiai sempre, por conta disso. A oração pode ajudar muito quem desencarnou, mas também pode prejudicar demais. Porque às vezes muitos espíritos aí que desencarnou está perdido. E quando você ora, você começa a ajudar ele a entender, a ter discernimento para saber o que está acontecendo. Por isso a importância da prece para com os mortos. E lembrar, não adianta pedir para espírito, para a pessoa que desencarnou, que não virou santo. Você vai estar só prejudicando ele no processo de desencarne, no processo evolutivo dessa pessoa. A gente, quando a pessoa desencarna, lógico que as pessoas que aqui ficam vão sofrer, né? Vão sentir saudade dessa pessoa. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse nosso sofrimento. Porque muitas vezes, como o Renato falou, no primeiro momento a gente vai orar para essa pessoa, vai orar. Só que a nossa oração, ela vem um pouquinho com revolta. Ela vem um pouquinho com raiva, né? De Deus. Ah, Deus levou a pessoa que eu mais amava. Deus levou meu pai, minha mãe, meu filho. E assim por diante. Então, as nossas preces, elas vêm com uma revolta nesse primeiro momento. A gente tem que entender que existe o sofrimento, né, da gente para com a pessoa que partiu, mas a gente tem que compreender que isso faz parte da vida, faz parte, né, do nosso dia a dia, que eu vou desencarnar um dia, ele vai desencarnar um dia, todo mundo vai desencarnar e cada um vai ter o seu momento. Óbvio que quando isso acontece, vai gerar sofrimento, mas a gente não pode deixar que o desespero, que a revolta tome conta da gente, porque essa nossa revolta também interfere nesse ente que desencarnou. Quanto mais a gente se revolta, quanto mais a gente fala, por quê comigo? Às vezes esse ente querido, ele vai ficar preso nessas lamentações, aqui, junto, perdido, né? Sem entender o que aconteceu. Às vezes ele não sabe ainda, não compreendeu que ele desencarnou,
E aí vai ver toda a família nesse desespero. Ele vai tentar, né, se comunicar com alguém, ninguém vai entender. Então a gente tem que ter a consciência de que a gente vai ter o sentimento de saudade, a gente vai ter o sofrimento, né, do luto, vai viver o luto, mas a gente não pode deixar tomar conta do desespero. É fácil? Não, não é fácil. Né? Aqui a gente está dando uma visão teórica do que a gente conhece. Cada um reage de uma maneira diferente ao luto. E aí, dependendo dessa reação, a gente tem que trabalhar para compreender que isso faz parte do processo da vida e para que a gente não atrase a evolução do outro que desencarnou. Porque se eu fizer uma prece sincera, uma prece verdadeira, ela é um ato de caridade para aquele com quem já desencarnou. Só que ela tem que ser sincera e ela tem que vir no intuito de você pedir para que os espíritos, como que fala? As equipes socorristas, né? Os espíritos amigos cheguem até esta pessoa que desencarnou, esse espírito, e ajude a ela compreender todo o processo que ela passou, deixar com que seja resgatada e que vá, né, para uma colônia no plano espiritual, continuar a sua evolução espiritual. Alguns vão para alguns hospitais para serem tratados, outros às vezes já estão um pouquinho mais evoluídos, compreendem um pouco mais fácil, né, aceitam um pouco mais fácil esse desencarne, mas todos vão continuar a sua jornada espiritual num outro plano. O que cabe a nós é fazer orações sinceras, orações que colaborem para ajudar esse espírito e não prender ele cada vez mais aqui. Porque pensa você comigo, eu desencarnei. Antes de desencarnar, eu conheço todo mundo aqui na minha casa, convivo com todo mundo. Quando eu desencarno, na maioria das vezes, sozinha. Eles vão sentir minha falta? Vão, mas eles ainda vão continuar convivendo aqui. Eu desencarno e vou sozinha lá para outro plano espiritual. Então é muito mais difícil para a pessoa, para o espírito que desencarnou, do que para as pessoas que ficaram aqui, porque elas vão ter um certo apoio entre uma com a outra que convivem junto. Agora o espírito muitas vezes vai sozinho, até ele compreender o que aconteceu com ele, ele tá ali, solitário. E aí o nosso desespero também não vai ajudar nada. Muito pelo contrário, vai piorar ainda mais a situação. Então a prece sincera, uma prece bem feita, ela vai atrair esses espíritos de luz, né, esses espíritos amigos, com o intuito de ajudar a pessoa que acabou ali de desencarnar ou que já desencarnou há algum tempo, mas que ainda estava aqui, né, atormentada no sentido de que sem compreender o que aconteceu com ela, achando que ainda está encarnada, ou entende que desencarnou, mas não aceita porque está apegado à família, está apegado a bens materiais. Então a gente tem que fazer essas preces para que esse espírito ele encontre o caminho dele e ele permita-se ser ajudado. É importante do estudo, né, do espiritismo, né, para que quando aconteça o desencarne, tanto seu ou de alguém próximo, você não se desespere. A dor vai existir? Vai. Isso é fato. E é normal, por conta do envolvimento amor e outras coisas. Mas o desespero não pode acontecer. Aquele que desencarna, se desesperar, ele não vai conseguir compreender o que está acontecendo. Então, se você já tem um estudo, calma. Você já sabe o que vai acontecer. Então vai ficar um pouquinho mais fácil. Da mesma forma, você que ficou, desencarnou, calma, nós vamos se ver futuramente. É só um processo, é só uma etapa. Então não adianta se desesperar, você vai estar prejudicando esse espírito que desencarnou. E outra coisa, muitos de nós, mas muitos, ao se desencarnar, vai dar uma passadinha pelo umbral. Isso é fato. No mundo de provas e expiações onde estamos encarnados, onde a grande maioria está atrasada no seu processo evolutivo, assim que desencarnar vai passar pelo umbral. E aí vou te contar uma coisa, que aí você vai ver o quanto a prece é importante. Não direcionando para a pessoa, mas para a ajuda e o socorro. Você
tem aí alguém que desencarnou recentemente, que você tem ciência que a vida dessa pessoa não era tão legal assim, ou uma pessoa que utilizou muita droga durante a vida, bebida, cigarro, e acabou desencarnando em decorrência dessa situação, e assim por diante. Todos os dias, 6 horas da manhã e às 6 horas da noite, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela tem uma equipe de socorro que visita o umbral, tentando retirar dali espíritos que em algum momento tiveram aquele relapso e aceitaram ser socorridos. Porque muitos espíritos que estão lá no umbral sofrendo, passando dificuldade, não aceitam ser socorridos, porque ainda não entenderam o que está acontecendo. Então Nossa Senhora, ela vai até as zonas umbralinas com a equipe dela para socorrer. E quando você ora para Nossa Senhora ajudar a socorrer esse espírito, colabora para que tanto a equipe encontre aquele espírito, tanto o espírito aceite ajuda. Então você aí, que sabe que tem essa pessoa que desencarnou, que não, né? Você sabe. 6 horas da manhã ou 6 horas da noite, faz a oração, coloca os pensamentos aí Nossa Senhora e pede ajuda, tá? E outra coisa, a oração você vai ser feita, mas em algumas vezes não vai ser respondida da forma que você gostaria. Muitas das vezes a nossa oração não vai mudar as leis de Deus. Nossa oração não vai mudar os desígnios de Deus. Tire o seu cavalinho da chuva achando que vai. Vou contar uma história. Faz tempo que eu não conto história. Havia um alpinista. O infeliz foi subir uma montanha sozinho. Uma montanha perigosíssima, o qual a possibilidade de nevar era grande, vento e assim por diante. E no momento da escalada ele sofreu um acidente quando já estava retornando, que eu também não sei para que alpinista vai até o alto do morro, falar cheguei e depois desce, sem sentido nenhum, tem que desencarnar mesmo. Mas tirando esse fato, quando ele estava descendo, ele sofreu um acidente e ficou pendurado por uma corda. No momento estava nevando muito, ventando, neblina, não se via nada a 1 palmo de distância. A única opção que ele teve ali foi rezar, pedindo que Deus o ajudasse. E ele rezava sem parar, pedia sem parar, porque o frio já aumentava, ele já estava perdendo a força dele, estava só pendurado por uma corda. E em algum momento ele ouviu uma voz: corte a corda. Ele falava com ele mesmo: não vou cortar a corda, se eu cortar a corda eu vou morrer. E aquela voz falava de novo: corte a corda. E ele orava: corte a corda, corte a corda, corte a corda. E o que aconteceu? Ele não cortou a corda. No dia seguinte, foi encontrado morto. Só que ele estava a 2 metros do chão. Era só ter cortado a corda. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Muitos de nós só quer. Só que a gente quer do nosso jeito. Aprende a ouvir. Eu vou falar uma coisa que, logo que entramos no Espiritismo, eu ouvi. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça não é nosso. Não é nosso. Tanto para o bem, quanto para o mal. Se for para o bem, avalie. Avalie a possibilidade de ter algum espírito ali falando com você. E se for para o mal, repense. Mas não deixa de orar. Importantíssimo. Ore sempre, ore por você. Se tiver que pedir ajuda, peça para espíritos aí evoluídos. Dr. Bezerra de Menezes, Maria Teresa, Irmã Sheila, Chico e assim por diante. Não para aquele fulano que vivia com você, que tinha mais defeito que qualidade, e assim que desencarnou você achou que ele virou santo. Isso só vai prejudicar ele. Tá bom? Então, a oração
é um dos movimentos que chega mais próximo, não. É um dos movimentos onde a caridade está mais inserida. E a caridade é a base do nosso espiritismo, daquilo que a gente acredita. Então, faça de coração, faça acreditando que aquilo vai chegar. Quando você ora, entenda que o telefone só toca daqui para lá. Não vai tocar de lá para cá. Não do jeito que você imagina. Então, importante, ore com convicção, não peça coisa absurda, agradeça mais do que peça, e eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito para onde correr. Mais nada. Ore, né, com sinceridade, aquela oração que vem do seu coração, não apenas palavras ensaiadas, mas como se fosse um bate-papo mesmo, uma conversa, onde você está desabafando e, né, pedindo aí um alento, um amparo. Só rapidinho, por isso que a gente fala para vocês ver o capítulo todo. Em uma parte, um item aí do capítulo fala, não é fofoca porque, né? Mas fala que muitas religiões não acreditam que tem que orar pro morto. Porque para algumas religiões existe assim, o céu e o inferno. Então você só foi para algum desses dois lugares. Se você foi pro inferno, não adianta orar, porque já tá lá mesmo, não vai sair de lá. E se você for pro céu, já tá lá mesmo no céu. Então não precisa orar. Então você pode receber críticas de pessoas alienadas a determinadas religiões, o qual não compactuam com aquilo que você acredita. E aí você vai sofrer? De forma alguma. Faz o seu. Apenas faça o seu. Isso. Então tá certo. Para concluir a mensagem aí, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer. Ele mandou a mensagem dele. Mensagem do Espírito Roberto. A morte não é o fim da vida, mas é apenas uma mudança de plano. Quem desencarna continua vivendo e sentindo. Quando você ora, ajuda o espírito em questão a compreender a sua nova realidade espiritual. A prece para um desencarnado beneficia tanto aquele que ora quanto quem recebe. Orar é um ato de fé, amor e confiança na justiça divina. Isso não vai mudar as leis de Deus, mas acelera a compreensão e o consolo daqueles que ainda sofrem, substituindo o desespero e a culpa pelo amor, o qual sustentará os laços e iluminará a consciência. Quando você ora, você aprende a amar de uma forma mais ampla e espiritualizada, colaborando entre o bem comum entre os dois mundos, pois o pensamento é a força viva que atua além das fronteiras da matéria. Mensagem do Espírito Roberto. É isso. Vamos para a oração final. Vocês coloquem aí seus pensamentos. Aproveite agora já para exercer a oração, enquanto a gente faz o nosso desfecho aqui, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine a todos com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui de plantão e que está aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la
da melhor forma durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Preciso que você que assistiu o vídeo até o final, confere aí, deixou o like? Não? Então faça isso, por favor, ajude-nos a levar o vídeo mais longe, a levar a palavra mais longe. Da mesma forma, vê aí a inscrição, os comentários, importantíssimo. Compartilhe esse vídeo aí, compartilhe. Sabe aquela pessoa que você sabe que perdeu um ente querido aí, alguém próximo, recentemente? Você não precisa falar nada, compartilhe aí. A hora que ela ler lá a oração pelos mortos, ela vai se interessar e talvez vai fazer abrir um campo de visão diferenciado daquilo que ela acreditava e vai poder ajudar de uma forma mais efetiva aquele espírito que desencarnou e pode estar passando dificuldades lá no plano espiritual. Então, compartilhe isso nas nossas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos visite na nossa também, TikTok, Instagram, Facebook, estamos em todas elas, tá bom? Tem o sininho, mete o dedo no sininho e é isso. E ore por nós para a gente poder manter isso aqui por um bom tempo ainda, tá bom? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. Ore com sinceridade, que suas orações chegarão até os seus destinos, tá bom? A gente se encontra na próxima quarta-feira, como o Renato disse, às 9 horas da manhã. Não vai se esquecer, hein? Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.